Ô Cláudio, quero saber o seguinte, o Atlético tem um problema, tem um desfalque para esta partida, que é o Lianco. O Lianco foi expulso contra o Ceará, cumpre suspensão. A grande pergunta é, qual será a dupla de zaga do Atlético? Vamos lá, né? Porque tivemos esse jogo isolado com a pausa para a data FIFA. O torcedor que tá meio desligado aí, não tem o Lianco para amanhã, tá suspenso, terceiro cartão amarelo. E ele foi expulso no jogo, né? Ele estava suspenso pelo terceiro, mas foi expulso também. Então, de qualquer forma, não jogaria. O Lianco, então, suspenso. Pode ser o Igor Rabelo, a opção na zaga. Tem o Rômulo, tem o Vitor Hugo. Vamos ver o que pensa aí o Cuca para amanhã. E nas demais posições, o Atlético com jogadores voltando de seleções, ainda sem o Coelho e sem o Arana, que seguem no departamento médico. Só para depois da parada que esses atletas deverão retornar. Então, Everson no gol, Natanael, Igor Rabelo, Alonso e Rubens. Meio campo, Alan Franco, Patrick e Gustavo Scarpa. E o trio de ataque, tendo Dudu, Rony e o Hulk. E aí, se o Alan Franco chegar a tempo, né? E em condições, né? O Alan Franco, ele tem jogado muito, tem jogado muito bem. Inclusive tem outras funções, né, na sua seleção, joga mais avançado e tal, e é um maestro, né, desse time, impressionante o que ele tem jogado de bola, né. A seleção do Equador faz uma boa campanha. Ontem, inclusive, ele acabou sendo expulso, né, faltando uns 15 minutos, mas de qualquer maneira é um jogador importante para a seleção do Equador e também para o Atlético. Ele correu pra caramba ontem lá em Lima, né, jogando contra a seleção do Peru, jogando no meio campo ali, né, naquele esquema que o BKSS escala na seleção equatoriana. E tem um detalhe também, tem uma informação apurada pelo Cláudio, que é o seguinte: a diretoria do Atlético pagou a primeira parcela da compra do Júnior Santos. Então, aquela dívida já está sendo equacionada, né, dentro daquilo que eles tinham planejado. Porque começou a se especular um montão de situação, né? De um retorno ao próprio Botafogo e tal, mas eu acho que esse movimento talvez seja um indicativo, né, de que o Atlético vai insistir um pouco mais com o jogador, né? E não é mau jogador. Não. É a característica dele que, primeiro que ele sofreu demais com lesão, vamos ser justos, né? A gente também não pode ficar assim, não, mas o jogador, ele sofreu com lesões, você destacou isso aqui, tá destacando isso desde domingo. Ele não teve férias junto com os outros, férias normais. Teve pré-temporada, né? Ele não teve férias normais. Por quê? Porque o Botafogo disputou o Mundial de Clubes. Exato. Então as férias dele foi em janeiro, quando todo mundo já estava treinando, porque o campeonato estadual começou mais cedo. E também foi para os Estados Unidos. Né? Então assim, aí, não sei se precipitou ou não, quem sou eu para julgar, a possibilidade dele fazer estreia. E aí ele sente a lesão. Então, ele foi prejudicado por essa questão. Ele não conseguiu fazer uma pré-temporada. Bom, acho que o atleta tá apostando muito, aí me corrija se eu estiver errado, nesse descanso que os jogadores vão ter e depois nessa mini pré-temporada ou intertemporada por conta do Mundial. Porque aí dá pra equalizar todo mundo fisicamente. Eu vou te falar uma coisa que eu não deveria e nem sei se eu concordo com o meu comentário. Eu acho que a gente vai ter um termômetro do que é o Júnior Santos com a camisa do Atlético justamente nesse período de férias. Porque os jogadores, eles têm que sair do clube porque eles estão cumprindo uma parte das férias, porque pro ano que vem você vai ter menos dias, né? Então, vai ser a mesma coisa desse ano. Porque o campeonato vai terminar mais tarde, né? Vai terminar lá pro dia 21 de dezembro. E tem Copa do Mundo, né? Também Então, o que acontece? Os clubes estão dando metade das férias agora, porque depois você só tem mais metade. Sim. Mas o comportamento dele com relação a trabalho, a treinamento, a se preparar nas férias, vai dizer muita coisa do que ele pretende para esse segundo semestre com a camisa do Atlético. Se ele estiver treinando, se ele estiver se condicionando, se ele estiver se preparando, né? Se ele estiver, fora do clube, fazendo a sua atividade para voltar já um pouco à frente da galera, eu acho que já é que ele tá com Eye of the Tiger, ou para quem não domina o idioma inglês, olhos de tigre.